Olá, turma de segundo ano, bom dia, boa tarde novamente para todos. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas online. Nós começamos a semana nesta segunda-feira, 24 de maio. Nossa primeira disciplina de hoje será de matemática. Eu já vou pedir que você separe alguns materiais que nós utilizaremos. Hoje nós faremos revisão dos assuntos estudados de matemática e nós faremos também a explicação da sua provinha de matemática. Eu vou pedir que vocês peguem o livro de matemática, vamos fazer a correção da atividade de casa e nós faremos também a explicação de sua provinha. Você vai pegar o seu livro, vai corrigir e depois você vai pegar a sua prova e vamos esclarecer as dúvidas. Como vocês farão para realizar essa provinha daqui? Certo, turminha? Muito bem. Pegue também seu estojo, lápis de cor nós usaremos, borracha, deixe sempre seu apontador e o lápis próximo. Ok? Então vamos começar. Primeira coisa, correção da nossa tarefa de casa da aula passada. Pegue seu livro de matemática e você vai abrir na página 84. Página 84. Nós falamos sobre números pares e números ímpares. Na página 84, nono quesito, as meias foram separadas de 2 em 2, formando pares. Observe e responda. Letra A. Há quantas meias? A primeira perguntinha está querendo saber quantas meias tem no total. Vamos começar. Primeira perguntinha, tem um tracinho, tem mais duas perguntas do lado A. Do lado B tem também mais 3 perguntinhas. Primeira pergunta da letra A. Eu perguntei agora, há quantas meias? Quantas meias apareceram no total? Foram 6 meias e vocês escreveram o número 6 no primeiro tracinho. Segunda pergunta, há quantos pares de meias? Para formar um par, precisa ter 2 meias. Se tiver 2 meias juntas, significa que formou um par. Portanto, foram 3 pares de meias. E agora a última pergunta, sobraram meias? Formamos 3 pares. Só que ficou alguma meia sem par? Não, e vocês escreveram a palavrinha não com o tio, letrinha maiúscula, pois é início de resposta. Vamos para a B agora. Há quantas meias? O total de meias foram 7 meias. Vocês escreveram o numeral 7. Há quantos pares de meias? Quantos pares formaram? Grupos de 2. Foram 3 pares também. E a última pergunta, sobraram meias? Sim, sobraram meias. Vocês escreveram a palavra sim. Sim, sobraram meias. 10º, Mateus escolheu par e Ricardo ímpar para saber quem irá iniciar a rodada do jogo de dama. Pergunta da letra A. Quem venceu e por quê? Se nós formos juntar a quantidade de dedinhos que eles levantaram, foi um total de 13. 13 é ímpar ou par? 13 termina com 3. 13 é ímpar. Então, quem foi que venceu? O Ricardo, ele escolheu ímpar e o Mateus escolheu par. Saiu o número ímpar. Quem venceu foi o Ricardo. Vocês escreveram na segunda questão, letrinha A do segundo quesito, letra A. Quem venceu foi Ricardo, porque ele escolheu ímpar. Nós sabemos que ele escolheu ímpar e ele foi o vencedor por esse motivo. Ao colocar lá os dedos, 2, 3, 4, o total deu 13 e quem venceu foi o Ricardo. Vocês colocaram isso. Terminou a sua resposta.
ponto final e começando com letra maiúscula, além de ser nome de pessoa, é início de resposta, precisa ser com letrinha maiúscula, certo? Letra B. Letra B tem 3 espaços para nós colocarmos quem foi o vencedor. Agora analise essas outras situações e responda quem seria o vencedor das rodadas. Primeiro escolheu 5. Eles colocaram lá e deu um total de 5. 5 é ímpar ou par? 5 é ímpar. Quem foi que escolheu ímpar? Foi Ricardo ou foi Matheus? Foi Ricardo. O vencedor foi Ricardo. Vocês escreveram a palavrinha Ricardo no primeiro espaço. Ricardo. Segundo espaço, eles tiraram quanto? 5. 5 de novo. 5 é ímpar ou par? 5 é ímpar. Quem venceu também foi o Ricardo. Letrinha maiúscula, nome de pessoa. E o último, tirou aqui desse lado 6 e do outro lado 6. 6 mais 6 é 12. 12. 12 termina com 2. 12 é par ou ímpar? É par. Desta vez quem venceu foi o Matheus. E vocês escreveram o nome Matheus no último espaço. E essa foi a atividade de casa de vocês da aula passada. Caso você tenha trocado algum nome, confiram e corrijam. Vamos fazer uma revisão sobre os assuntos que foram estudados há algumas semanas atrás e logo após nós começaremos a fazer a provinha, tá bom? Muito bem, eu vou pedir que vocês abram um livrinho de matemática, O Sucesso. Vocês vão abrir, começando na página 6. A página 6 é a página inicial dos assuntos de matemática que fala sobre os números. Quando nós estudamos matemática, nós estudamos bastante sobre os números. E os números, eles fazem parte do nosso dia a dia. Nós encontramos os números em várias coisas. Mas quando e como foram criados? Não se sabe ao certo. O que sabemos é que o modo de vida do homem primitivo era diferente. Ele vivia em cavernas e alimentava-se da caça e de frutos, não precisava dos números e nem sabia contar. Com o tempo, o homem deixou de ser apenas caçador e coletor, começou a trabalhar e a criar animais. Ele precisava controlar o que produzia, para isso utilizava pedrinhas. Contava seu rebanho usando uma pedrinha para cada ovelha. De manhã, quando o animal ia para o campo, o pastor colocava uma pedrinha no saco. À tarde, retirava uma pedra a cada ovelha que voltava ao cercado. Se sobrasse alguma pedrinha no saco, era porque faltava algum animal. Era um processo inteligente de preservação do rebanho, mas também um método muito lento. Só depois o homem foi descobrindo formas de contar e por meio da criação dos algarismos que vocês conhecem, que os números naturais vão de 0 até o 9. Para registrar a quantidade, contamos e usamos esses símbolos aqui. Estes símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, são os números naturais que vocês já conhecem. Através deles fazemos qualquer número e cada um deles é um símbolo que representa uma quantidade diferente. Depois que acabar o 10, começa a família de uma dezena e assim por diante, como vocês aprenderam. Esses símbolos utilizados para representar os números são chamados de algarismos. Cada um destes é um algarismo que representam uma certa quantidade ou uma numeração. Vamos voltar agora na página 7. Os números podem ser usados em várias situações, para contar, para saber a quantidade de algum objeto que você tenha, você conta, utilizando esses números aqui. Para codificar, o número do meu celular é muito fácil.
Os números que nós ligamos para uma pessoa, os números de celular, eles existem para que você possa se comunicar com outra pessoa. É uma quantidade de códigos, de números em que você precisa discar certinho, sem alterar a ordem, para que a sua ligação chegue no destino. Se você discar um número só diferente, vai parar no telefone de outra pessoa. Por isso que precisa discar os números bem certinho naquela ordem, para que a sua ligação seja completada e chegue no número certo. E também para ordenar nós usamos os números. Aqui está dizendo que José chegou em primeiro lugar. Nós vimos também esse assunto em números ordinais. E para medir. Os números também são utilizados para medir, pois nós sabemos as horas, o tamanho das coisas, o volume das coisas, a quantidade. Nós encontramos os números em várias coisas do nosso dia a dia. Aqui tem no endereço. Na casa que você mora ou apartamento, tem um número da sua residência. Toda residência tem que ter um número. E é uma das coisas que nós encontramos os números. É nos endereços, nas casas. Outra coisa também é no número do telefone. Além do aparelho celular. Além disso, além do aparelho celular, os telefones que tem. Isso aqui é bem antigo, tá? Tem lá os números para serem discados. Esse é o modelo mais antigo de telefone fixo. Aqui os números de celulares, a gente disca o número e ele contém vários números. Tem muitos aplicativos que são inseridos no celular que também contêm números, como por exemplo a calculadora, o relógio, o despertador, além dos números que nós discamos para ligar para a pessoa. E aqui no telefone, que são os telefones fixos, também contém números e nós ligamos para as pessoas através destes aparelhos aqui. E também nos códigos de barras. Todo produto que for comprado no supermercado, na padaria, eles contêm esse daqui, que é o código de barras. Esse código de barras tem todas as informações sobre aquele produto. O preço, qual é o nome do produto, ele se destina a qual setor. Então tudo você encontra nesse código. Esse código ele vai ser lido por uma máquina que vai trazer as informações. Sempre que nós fazemos compra no supermercado, nós passamos as compras e tem um leitor, que é uma máquina, que ela tem uma luzinha vermelha que sempre faz a leitura daquele código de barras. E cada produto tem uma combinação de números diferentes, para que não misture de um produto para o outro. E dessa forma, a pessoa que está no caixa, ela saberá qual é o valor daquele produto que você está comprando. Então, observem sempre nas embalagens, vocês encontrarão o código de barras. Nós sabemos agora, relembramos que os números são encontrados em várias coisas. Além do endereço, nos telefones tem também os códigos de barras e tem outras coisas também que encontramos os números. Por exemplo, no nosso sapato. O nosso pé tem uma numeração e que quando você for comprar um sapato e for calçar, você vai procurar diretamente aquele número de acordo com o tamanho do seu pé. As nossas roupas também, algumas são letras, outras são números. Encontramos os números em várias coisas, além de relógios, nós encontramos também no despertador, até mesmo na TV. Ok, turma? Relembraram? Muito bem, vamos agora prosseguir com o nosso próximo assunto de matemática, que fica na página, deixa-me ver aqui, número 10. Vamos falar sobre ordem crescente e decrescente. Eu vou colocar uma combinação de números aqui, vocês vão me ajudar a responder, combinado? Vamos lá. Eu tenho aqui esta sequência de números: 8, 22, 5, 0 e 13. Eu quero colocar esses números aqui que estão todos misturados na ordem crescente. Se é a ordem crescente, ele está crescendo, está aumentando. Vamos começar
começar pelo número menor. Vamos observar. Qual destes aqui é o menor número? É o 0. Então, na ordem crescente, nós começamos pelo 0. Começamos pelo 0. Depois do 0, 0 já foi. Agora, quem virá? É o 8, 22, o 5 ou 13. Agora, quem virá seria o 5. Isso mesmo, o 5. O 5 já foi. E agora? Vamos pegar o 8. Depois dele virá o 13. 8, 13 e por último o 22. Colocamos os números na ordem crescente. Eles estão crescendo. Começou do menor e termina no maior. Agora embaixo nós vamos colocá-los na ordem decrescente. É só fazer o contrário desse aqui. Começa pelo maior, 22, 13, 8, 5 e 0. Fizemos agora os dois aqui na ordem crescente e este aqui na ordem decrescente. Lembraram desse assunto? É um assunto muito simples, é bem fácil, nós fizemos várias atividades sobre ele e é dessa forma que vocês vão fazer, ok? Bem, vamos para o nosso próximo assunto. Números ordinais na página 13. Na página 13 está nos informando os números de 1 até o 20. Só que quando nós colocamos os números em ordem, o nome dele vai mudar e também a forma de escrever. Aqui eu tenho números 1, 2, 3, 4 e 5. Para transformá-los em números ordinais, eu coloco este símbolo aqui. Este círculo e esse tracinho vai diferenciar se é um número cardinal ou ordinal. Aqui é número ordinal, os números que estão na ordem. É só acrescentar isso aqui. Para colocar os números na ordem, eu acrescento este símbolo aqui. Agora aqui é 1, só que ele não se chamará mais 1. Agora ele se chamará primeiro. Lembram? Primeiro. Depois, segundo, terceiro, quarto, quinto. Depois dele vem o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Depois vem 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. É só você pegar o 10º mais os números que nós já fizemos. 17º, 18º, 19º e agora 20º, que é o 20. O 20, quando está em número ordinal, ele se chama 20º. E para fazer os números diante, 21º, que é o 21, 22º, que é o 22 e assim por diante. Eu expliquei isso quando nós estudamos sobre números ordinais. É só vocês pegarem o número daqui e acrescentar um, lembrando que para transformá-lo em número ordinal precisa colocar este símbolo. Alguns livrinhos pode ser que você encontre apenas este círculo, pode ser que você encontre assim, mas também é número ordinal. No geral nós escrevemos com um tracinho, certo? Então para colocar em número ordinal precisa registrar esse símbolo. Se ficar sem isso aqui, está igual a esse, fica errado, precisa colocar o símbolo, certo? Para não misturar. Nosso próximo assunto, vamos seguir as páginas. Agora nós vamos para sistema de numeração decimal. Nós temos várias atividades até chegar no número 99, que se encontra na página 33.
Vamos fazer aqui uma recapitulação desse assunto. Para nós colocarmos os números no nosso famoso, falamos muito desse QVL, é o nosso quadro valor de lugar. Se você tiver um número, por exemplo, 98 para colocá-lo no nosso QVL, onde vai ficar o meu 9? Ficará na dezena e o 8 da unidade. 98 quer dizer que ele tem 9 dezenas e 8 unidades. Vamos colocar mais um número. Eu quero colocar o número 31 agora no meu QVL. Onde ficará o meu 3? Ficará na casinha da dezena, isso mesmo. E o meu número 1 na casinha da unidade. Eu tenho 3 dezenas e uma unidade, que são 31 no total. 31 são 3 dezenas e uma unidade. Ok, turminha? Relembraram? Isso nós vimos da família do 10 até chegar no 99. Nós vimos todas essas familhinhas até chegar no 99. E depois nós vamos estudar o próximo número que vem depois deste aqui. Ok? Bem, só que para transformar esses números num material dourado, que são aquelas barrinhas e cubinhos, lembra? Para transformar o meu número 31 no material dourado, seria o quê? 3 barrinhas, 1, 2, 3 barrinhas. A quantidade de barrinhas é a quantidade de dezenas. Barrinhas são as dezenas. E os meus cubinhos, os pequenininhos, são as minhas unidades. Esse daqui representa o número 31. Se eu colocar esse daqui, que número eu tenho? O que é que você vai observar aqui? Primeira coisa que você vai observar, a quantidade de barrinhas. Quantas barrinhas tem aqui? 4 barrinhas. 1, 2, 3, 4. 4 barrinhas. Quantos cubinhos nós temos? 2 cubinhos. Formamos o número 42. E para colocar o 42 no nosso QVL, no nosso quadro valor de lugar, eu coloco o número 4 na casinha das dezenas e o número 2 na casinha das unidades. Simples assim. É dessa forma que vocês vão fazer. É só contar a quantidade, depois a quantidade de barrinhas e depois a quantidade de cubinhos. Você saberá qual o número e como colocá-la no QVL. Certo? Então vamos para o próximo assunto. Vamos avançar agora para a página 39, onde nós falaremos sobre adição com 3 parcelas e depois nós falaremos sobre adição com reserva. Vamos lá? Medidas de comprimento também é o nosso último assunto. Adição com 3 parcelas. Vamos somar 31 mais 12 mais 13. O que é que nós fazemos ao começar a responder as nossas adições? Primeira coisa a fazer, começa pelas unidades. Nunca começa a soma pela dezena, sempre pelas unidades. 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. 3 mais 3. Se você pegar 3 mais 3, dá um total de 6. Coloca unidade abaixo de unidade. Agora aqui, 3 mais 1. 4. 4 mais 1 é 5. Muito bem, encontramos o 56. Muito fácil esse. Vamos agora para um exemplo de adição com reserva. Na adição com reserva, por exemplo, (17 mais 28). Parcela mais parcela igual a soma ou total. Esses são os termos da adição. Primeira parcela, segunda parcela. Quando nós vamos somar aqui e que passa de 9, a gente coloca o número aqui das unidades e sobe o próximo. Vamos na prática.
Qual destes é o menor? O 7 ou o 8? O 7 é menor. Coloca 7 na sua mão. Você já tem 8 e vai somar com 7. Quem é que vem depois de 8? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deu total de 15. Deu 15. Só que eu não posso colocar o 15 aqui. Por que eu não posso? Porque o 15, ele contém dezenas. Não pode ficar aqui na casa das unidades. Não pode. O que é que eu faço? Eu pego o meu número 5, coloco aqui embaixo da unidade. E o meu número 1 vai para onde? Ele vai subir. Sobe o número 1. E agora vamos somar todas as dezenas. 2 mais 1. Mais 1 é 3. 3 mais 1 que subiu, 4. Deu um total de 45. E é dessa forma que vocês farão as continhas de adição com reserva. Agora, para encerrar nossa pequena revisão, vamos para o assunto de medidas de comprimento na página 51. A unidade padrão de medida do comprimento chama-se metro. Nós utilizamos alguns instrumentos para medir as coisas, como por exemplo a régua, a trena, a fita métrica, o metro articulado, dentre outros. Nós sabemos a medida das coisas com estes instrumentos. Vamos dizer que a nossa régua está aqui. Ela vai me dizer quantos centímetros eu tenho, que é a unidade menor. A unidade padrão é o metro e a unidade menor que essa é o centímetro. Centímetro é a unidade menor. Se eu quiser saber o tamanho das coisas, vamos dizer que eu quero saber o tamanho do meu piloto. Então eu vou pegar a minha régua e colocá-lo aqui, começando do zero para saber o tamanho. Essa é a unidade padrão, metro, e a unidade menor, que o metro é o centímetro. E através dessa unidade padrão, nós sabemos o tamanho das coisas. Certo, turma? Muito bem, fizemos a nossa revisão, agora vamos para a nossa prova. Para aqueles que já fizeram, vocês vão observar se precisa consertar algo. E para quem não fez, vai fazer comigo agora. Anote seu nome aqui, coloque sua série, o nome de sua professora, caso alguém tenha ficado com dúvida. Vocês podem colocar o meu nome assim. Preencham o cabeçalho e vamos para o primeiro quesito. No primeiro quesito diz assim: desenhe 3 objetos que contêm números. Você vai desenhar qualquer objeto que tiver na sua casa ou até mesmo na rua que tem números. Nós vimos agora há pouco sobre isso. Você vai desenhar 3 coisinhas. Não precisa colocar o nome. Mas caso você queira, para eu saber, se eu não conseguir identificar o seu desenho, você escreve aqui embaixo o nome dele para que eu possa identificá-lo, certo? Aqui no segundo quesito, coloque os números 15, 24, 0, 31, 48 e 7 em ordem crescente e decrescente. Começando da ordem crescente, pega o número menor e depois termina com o maior. Na ordem decrescente é o contrário, começa pelo maior e termina no menor, certo? Terceira questão, observe a figura e faça o que se pede. Letra A, pinte de azul o terceiro menino. Tem uma fila aqui com as crianças e você vai pintar o terceiro menino de azul, ele todinho de azul, cabelo, roupa, sapato, todo ele de azul. B, marque um X no primeiro menino. O primeiro menino você vai fazer um X. E a letra C, pinte de amarelo a quarta criança. Você vai começar contando. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar na quarta criança. Chegou na quarta criança, você vai pintá-la de amarelo. Você vai precisar do lápis de cor para fazer isso. Próxima página. Escreva os números ordinais. Lembram do símbolo? Círculo e tracinho. Tem que colocar para não ficar errado. Quinto. Coloca lá qual é o quinto. 12º.
sétimo, nono, 20º e 11º. Vocês vão colocar e também os símbolos, certo? Para identificar que é um número ordinário. Quinta questão. Escreva no QVL quais são os números abaixo observando o material dourado. É só contar a quantidade de barrinhas, colocar o número, contar a quantidade de cubinhos e colocar o número certinho, cada um na sua casinha. O que for dezena fica na dezena e o que for unidade fica na unidade. É só contar a quantidade de barrinhas e cubinhos, certo? Essa é muito fácil. Vocês vão colocar e preencher com os números dentro do QVL. Sexto, escreva quantas dezenas e unidades há nos números abaixo. Quantas dezenas e unidades nós temos aqui? Temos o número 28. Coloca lá quantas dezenas tem e quantas unidades tem. 10. Quantas dezenas tem o número 10 e quantas unidades? 99, 16, 87, 05, que é 5 unidades. Lembrando, já dei a dica. Aqui, quando você encontrar o número 0, coloque-o na frente. O número que vai atrás vai logo em seguida. Aqui no sétimo diz: encontre o resultado das adições com 3 parcelas. Você vai somar todas as unidades, não comece pela dezena, comece pelas unidades. Faz a soma dos números das unidades, coloca o resultado embaixo e depois soma todas as dezenas e coloca o resultado abaixo. Lembrando de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Quando você encontrar esse primeiro aqui, 29, 20 e 30. Sinal de mais. O resultado você não vai colocá-lo aqui não, tem que ser abaixo. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Depois vem 11 mais 54 mais 34, 20 mais 51 mais 15 e 13 mais 42 mais 33. Na outra folhinha, a última, arme e efetue as adições com reserva. Coloque o que for dezena na casa da dezena e o que for unidade na casa da unidade. Nosso QVL. Você vai armar a continha. 17, 26. Coloca lá o 17 mais 26. Essa parte de baixo aqui é o resultado da sua soma. Quando tiver a reserva, você vai subir. Não esqueça de subir. E colocar o resultado aqui, o que você encontrou. Façam com calma, certo? Muita calma, muita tranquilidade, para ninguém misturar os resultados. Depois vem 35 mais 28 e por último 7 mais 8. 7 mais 8. Observe isso aqui. 7 mais 8. 7 tem dezena? 8 tem dezena? Eu já dei uma dica. Então observe para não colocar na casinha errada. Se não tiver dezena, então a dezena não fica com nada. Certo? Já dei essa dica. Depois, desenhe um objeto maior e outro menor que 15 centímetros. Você pode pegar a sua régua, medir algo que tenha mais que 15 centímetros ou algo que tenha menos que 15 centímetros. Você vai fazer um desenho aqui, o menor e o maior deste lado. 10ª questão, escreva o nome dos objetos que usamos para medir o comprimento das coisas. Você já conhece esses objetos e é só colocar o nome de cada um. Ok, turma? Muito bem, responda essa provinha com muita calma. Quero ver todo mundo tirando 10, certo? Depois nós divulgaremos a nota para vocês. Muito obrigada, turminha, pela sua participação na nossa aula de matemática. Eu vou ficando por aqui e nos veremos já já na nossa aula de ciências. Um beijo para todo mundo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.